Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Esse vídeo aqui é para falar de cinco verdades do protestantismo que se contradizem. São 5 verdades, entre aspas, do protestantismo que se contradizem. Primeiro, eles vão dizer que Jesus não fundou a Igreja Católica. Jesus não fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica não foi fundada por Jesus. Aí, quando você vai estudar a história da Igreja, a Igreja Católica, dela, em 1054, saíram as igrejas ortodoxas, que tomaram para si a ortodoxia, que dizem ter a ortodoxia. Se afastaram da Igreja Católica. E se eles se afastaram da Igreja Católica, então qual era a igreja que existia? E em 1517, os protestantes também saíram da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí as igrejas que nós conhecemos são as igrejas ortodoxas, que se apartaram da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja, entre aspas, protestante, que também se afastaram da Igreja Católica. E as igrejas católicas, não unidas à Igreja de Cristo, a Igreja Católica, e as igrejas orientais, que são católicas, unidas, são 23 igrejas, unidas à Igreja de Roma, formando 24 igrejas e formando a Igreja de Cristo. Essa aí é uma das mentiras. Se não fundou a igreja, como todas que se dizem igreja e que se apartaram da Igreja Católica, saíram dela. Segunda verdade protestante, entre aspas, que se contradiz. Por exemplo, segunda verdade deles, Constantino fundou a Igreja Católica no século III. Se Constantino fundou a Igreja Católica no século III, lá em 1517, por que é que Lutero iria reformar uma igreja que não foi a Igreja de Cristo, que não era a Igreja de Cristo, que foi a Igreja de Constantino, uma igreja pagã de Constantino? Século XVI, chega Lutero para reformar uma igreja que não é a Igreja de Cristo, que não foi fundada por Cristo, que foi fundada por um pagão. Então essa verdade, essa história de dizer que Constantino fundou a igreja já cai por terra com a ideia de que Deus levantou Lutero para reformar essa igreja pagã fundada por um homem que nada tem a ver com Jesus. Terceira verdade protestante. A Igreja Católica se paganizou. Então eles vão dizer que a Igreja Católica se paganizou. Se Constantino fundou a Igreja Católica, ela já era pagã na sua essência. Ela não tinha mais por que ser paganizada. Se eles dizem que a verdade, o verdadeiro fundador da Igreja Católica é Constantino, então como é que ela ia se paganizar se ela já foi fundada por um pagão? Então aí se contradiz. Só que essa história está mudando. Agora não foi mais Constantino que paganizou. Eles vão dizer agora foi Teodósio que unificou a igreja com o império. Se a Igreja Católica nunca foi a Igreja de Cristo, como é que eles vão dizer que a igreja se paganizou porque Teodósio uniu a Igreja Católica com o império? Vamos lá. Quarta verdade protestante. Deus levantou Lutero para reformar a igreja que Constantino, e agora como mudou, que Teodósio paganizou. Aí eu pergunto, Deus iria levantar um homem, se dá o trabalho de levantar um homem para reformar uma igreja que não é a igreja dele, que foi fundada por Constantino, que é pagã? Por que Deus iria levantar essa igreja? Esse homem para reformar uma igreja que nada tem a ver com Cristo, nada tem a ver com Deus. Veja, a maior mentira no meio protestante, no protestantismo, é exatamente essa aqui. Se Deus levanta Lutero era um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, da ordem agostiniana, ou seja, da ordem de Santo Agostinho. E esse padre
foi levantado por Deus para reformar essa igreja católica apostólica romana, que eles vão dizer que a igreja, entre aspas, né? Aí eles, isso é tudo sofisma, né? Vão dizer que a igreja é católica e apostólica, só não é romana. Mas Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, suscita um padre, veja, um padre da igreja católica apostólica romana, sacerdote católico da igreja católica apostólica romana, agostiniano, para reformar a igreja católica apostólica romana. Veja aí a contradição, né? E o quinto, Deus falhou na pessoa de Jesus Cristo e também na pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, quando disse, Jesus dizendo, eu estou com vocês até até o fim do século, né? Até o último dia da história humana. Mateus 28, 20. Eu estou com vocês até o fim dos séculos. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só que Jesus abandonou a igreja. Abandonou a igreja em Constantino, né? Se a igreja católica fosse, né, fundada por Jesus, segundo os protestantes dizem que não, a igreja até o século III era a igreja de Cristo. Depois Constantino e Teodósio paganizou a igreja. Do século III até o século XVI, a igreja foi abandonada. E aí, no século XVI, Deus se lembra, Jesus se lembra, eita, minha igreja. E na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas enviarei o Espírito da verdade. Ele estará com vocês, ele estará com vocês. Ele vos recordará toda a verdade. Ele não falará de si próprio, falará daquilo que ouviu a respeito de mim. E ele vos conduzirá em toda a verdade. Logo, meus irmãos, o protestantismo é um mix, uma síntese de inverdades. Tudo isso para dizer que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, mas a Igreja Católica, a Igreja una, santa, católica e apostólica, e também romana, porque tem a sua sede em Roma, tem a sua liturgia romana, né? É a Igreja de Cristo. Tem seus defeitos? Não a igreja, mas as pessoas que estão dentro dela, padres, bispos, ao longo da história, até papas tem. Mas Jesus não abandonou a sua igreja. Ele está conosco até o fim do mundo. Deus abençoe você. Cuidado. Cuidado com o que você acredita. Eu, particularmente, Denis, quando eu comecei a ler os documentos da igreja, ler as escrituras junto com aquilo que ensina o magistério da igreja, com aquilo que é a tradição apostólica, eu comecei a perceber que as inverdades, né? Estou falando assim, as verdades protestantes, que na verdade são inverdades, cai por terra, não se sustenta não. Né? O grande cardeal Newman, né, que se tornou São Newman, e que eu fiquei sabendo que o Papa Leão XIV agora o reconheceu doutor da igreja, ele dizia que estudar a história é deixar de ser protestante. Estudar a história da igreja é deixar de ser protestante. A não ser aqueles que realmente têm a cabeça dura, como dizia Deus a Moisés. Este teu povo é um povo de dura serviço. Amém. Deus abençoe você.